Olá! Se há uma coisa que nos causa preocupação, insegurança e ansiedade, é o futuro. O futuro é uma realidade sobre a qual nós não temos controle. Nada nós conhecemos acerca dele. O futuro se apresenta ao ser humano como uma realidade sempre aberta e misteriosa. Então, como nós podemos encarar o futuro? O que esperar dele? Como não ficarmos ansiosos diante da incerteza do que acontecerá? No texto que nós iremos estudar hoje, o apóstolo Paulo lhe faz uma projeção da sua própria vida e realidade em relação ao futuro, porém partindo de uma perspectiva bastante positiva e esperançosa. Eu penso que esse texto ele pode nos ajudar a termos uma perspectiva bastante positiva e esperançosa acerca do nosso próprio futuro. O tema da palavra que eu irei trazer hoje é Desenvolvendo Esperança diante do Futuro, baseado em Filipenses capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 26. E essa passagem nos traz a importante lição de que nós precisamos encarar o futuro de uma perspectiva correta. E nesse texto nós podemos identificar 3 posturas com as quais nós devemos encarar o futuro. E a primeira postura com a qual nós devemos encarar o futuro está no versículo 19. Nós devemos encarar o futuro com confiança. Notemos que o apóstolo Paulo, ele encarava o futuro com uma certeza em seu coração, de que ele seria liberto daquela situação. No versículo 19 ele declara: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo tinha uma certeza em seu coração. O termo aqui deixa claro que esta confiança de Paulo estava centrada no conhecimento que ele tinha de Deus. O contexto não deixa claro se Paulo está falando da libertação da prisão ou de uma libertação maior que seja espiritual, eterna. De qualquer modo, ele estava certo de que, independentemente do que acontecesse, ele já estava certo da sua libertação. Notemos que o apóstolo Paulo menciona 2 motivos que reforçavam essa certeza que havia no seu coração. Ainda no versículo 19, ele menciona, primeiramente, do lado humano, ele contava com as súplicas dos irmãos, mas do lado divino, ele contava também com a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele demonstra a certeza de que o Espírito do Senhor Jesus lhe sustentaria diante do julgamento que ele teria que enfrentar em breve, diante de um imperador cruel e sanguinário. Então, apesar das circunstâncias que nos cercam no presente, nós precisamos encarar o futuro com confiança. O que nos dá confiança diante das incertezas do futuro é a provisão do Senhor em nosso favor. A nossa vida é dirigida e cuidada por um Deus sábio, amoroso e todo-poderoso. Por isso, nós não precisamos temer o que o futuro nos trará, seja bem ou seja mal, já que a vitória nos está garantida pelaquele que nos sustenta, o nosso Deus. Então, nesse texto, nós aprendemos que nós precisamos encarar o futuro de uma perspectiva correta. Nós abordamos, então, até aqui a primeira postura com a qual nós devemos encarar o futuro, ou seja, com confiança. Mas a segunda postura com a qual nós devemos encarar o futuro, nós encontramos do versículo 20 ao versículo 21. É a esperança. Então nós precisamos ter confiança e esperança diante do futuro. Nós notamos aqui também que o apóstolo Paulo, ele nutria uma forte esperança acerca do futuro em seu coração. No versículo 20 ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança. A palavra grega traduzida aqui por ardente expectativa, ela significa literalmente esticar a cabeça para fora à espera de alguma coisa. A palavra denota uma espera ansiosa por algo que vai acontecer em breve. As palavras aqui enfatizam que Paulo mantinha uma forte expectativa diante das situações pelas quais ainda teria que passar. Porém, essa expectativa do apóstolo estava focada em 2 fatos
que ele menciona no versículo 20 ainda. Ele diz: de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então a primeira expectativa era de que em nada ele seria envergonhado. A palavra grega traduzida aqui como envergonhado significa desonrado, aviltado, alguém que sofre uma decepção ou uma vergonha. Então Paulo não está falando de uma desonra pessoal, mas sim de ser frustrado na sua confiança em Deus. Mas a segunda expectativa que o apóstolo nutria acerca do futuro era que Cristo seria engrandecido através da sua vida. Em primeiro lugar, Paulo desejava engrandecer a Cristo sempre. Glorificar a Cristo era um desejo sempre presente na vida do apóstolo. Mas em segundo lugar, ele desejava engrandecer a Cristo com toda ousadia. A palavra usada aqui enfatiza coragem e destemor diante das circunstâncias mais difíceis e até hostis pelas quais nós tenhamos que passar. Em terceiro lugar, Paulo desejava engrandecer a Cristo em todas as circunstâncias da sua vida, fosse pela vida, fosse pela morte. Nós devemos notar que essa atitude do apóstolo é explicada pela sua postura diante das circunstâncias da vida, que ele expressa no versículo 21. Ele diz: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como ele também declara lá em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, diante da iminência de um terrível julgamento, diante de um imperador Nero, um homem cruel, a esperança do apóstolo não estava centrada nas circunstâncias presentes, mas na certeza de que Deus seria de qualquer modo glorificado por meio dele. Diante da possibilidade de uma condenação à morte, Paulo mantém os seus olhos fitos em Cristo e no privilégio de honrá-lo sempre. Seus olhos estão postos na esperança de um futuro eterno com o Senhor que vai além de qualquer promessa que essa vida possa nos oferecer. Então, de igual modo, apesar das circunstâncias pelas quais nós tenhamos que passar nessa vida, nós precisamos encarar o nosso futuro com esperança. Nosso futuro não é regido por uma razão cega, pelo acaso ou por forças misteriosas. Nosso futuro é planejado pelo Deus bondoso e amoroso que nós servimos. Por outro lado, nós precisamos focar o nosso futuro não em coisas meramente terrenas, mas num projeto muito maior, que é honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Então nós estamos aprendendo nesse estudo, no livro de Filipenses, que nós precisamos encarar o futuro de uma perspectiva correta. Nós destacamos até aqui duas posturas com as quais nós devemos encarar o futuro. Primeiramente, nós devemos encarar o futuro com confiança, mas também devemos encará-lo com esperança. E, finalmente, a terceira postura com a qual nós devemos encarar o futuro é com responsabilidade. Nós observamos isso no versículos 22 ao versículo 26 desse texto. Note que, diante das circunstâncias que enfrentava, Paulo expressa uma grande dúvida em seu coração: permanecer ou partir? O texto retrata, então, uma luta intensa na mente do apóstolo. Ele diz: já não sei o que hei de escolher. E esse dilema prático, no qual o apóstolo Paulo estava envolvido, provocava-lhe uma intensa pressão. Ele retrata no versículo 23, ora, de um e outro lado estou constrangido. E essa palavra, no original, ela tem o sentido de uma forte pressão vinda de ambos os lados, a ponto de deixar uma pessoa imóvel. Então o apóstolo Paulo se sentia de fato fortemente pressionado diante das duas opções que se colocavam diante dele: partir e estar com o Senhor, ou ficar e ajudar os irmãos. Então notemos que, diante de uma avaliação honesta e responsável das circunstâncias, o apóstolo Paulo toma a decisão de permanecer com os irmãos. Embora a sua preferência pessoal seja partir e estar com o Senhor, o
porque ele declara ser infinitamente melhor, mas por uma necessidade que os irmãos demonstram, pelas necessidades das igrejas que dependem dele, ele decide então ficar e ajudar os irmãos. Note que ele diz aí no versículo 25 e 26, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Note que o motivo da sua decisão foi o progresso dos irmãos, que ele declara no versículo 25, para o vosso progresso e gozo na fé. Então notemos que a finalidade da decisão que o apóstolo toma de ficar era aumentar o motivo dos irmãos de se gloriar em Cristo. No versículo 26 ele declara, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então, embora o futuro esteja nas mãos de Deus e seja controlado por Ele, mas nós também somos chamados a tomarmos decisões responsáveis diante desse futuro. Paulo avalia a sua situação e ele toma uma decisão responsável diante das possibilidades que se colocam diante dele. Então nós precisamos compreender que o futuro é uma realidade sempre aberta às nossas ações e às nossas decisões. Nesse sentido, o futuro nos apresenta desafios e oportunidades diante das quais nós somos chamados a fazermos escolhas. Portanto, nós somos responsáveis pelas escolhas que tomamos no presente, pois elas determinarão o nosso futuro. Por isso, nós precisamos tomar decisões presentes sempre com muita responsabilidade e oração, focando sempre o bem do reino de Deus e daqueles que estão ao nosso redor e que precisam e dependem da nossa ajuda e do nosso trabalho. Então, estudando essa passagem no livro de Filipenses, nós aprendemos que nós precisamos encarar o futuro de uma perspectiva correta. E estudando melhor esse parágrafo, nós aprendemos 3 posturas com as quais nós devemos encarar o futuro. Primeiramente, nós devemos encarar o futuro com confiança. Devemos também encará-lo com esperança. E, finalmente, devemos encarar o futuro com responsabilidade. Portanto, como crentes, nós precisamos ter uma postura completamente diferente acerca do futuro. O futuro não é uma realidade sobre a qual nós devemos ter medo. O futuro não nos deve causar angústia, medo, insegurança. Devemos encarar o futuro com confiança, esperança e como um tempo de oportunidades diante das quais nós temos também responsabilidades. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a termos uma perspectiva mais positiva e esperançosa acerca do nosso futuro. Que Deus nos abençoe.